Meu amigo vascaíno, ontem o Vasco perdeu para a equipe do Santos, foi goleado, porém o resultado não traduz aquilo que foi o jogo. Um jogo que foi manchado aí pela arbitragem. Mais uma vez, o Daronco atrapalhou o Vasco da Gama. E diante desse erro aí, alguns comentaristas vieram a público, como foi o caso do Neto e do Pilhado, para emitirem as suas respectivas opiniões. E o seguinte, todos muito chateados aí com a performance do Daron ontem em campo. A gente vai ver como que ficou a situação do Vasco da Gama na tabela. Vamos colocar o pronunciamento do Ramon Dias e a gente vai falar muito aqui sobre essa situação também aí envolvendo o jogo contra a equipe do São Paulo. Peço você que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. De forma imediata, vamos colocar aqui para você, torcedor do Vasco, como que ficou essa situação da tabela. Isto mesmo, porque agora a situação ficou um pouco complexa para o Vasco da Gama. Isto mesmo. O Vasco é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. O Vasco está ali com 26 pontos e hoje o Vasco tem que secar o Goiás. O Vasco tem que ficar com o secador ligado. Hoje o Goiás tem uma batalha aqui no Rio de Janeiro contra a equipe do Botafogo, conforme vocês estão vendo ali, certo? Jogo que acontece 8 horas no Engenhão. E se o Goiás empatar esse jogo, joga o Vasco da Gama para a zona do rebaixamento. O Goiás vai para 27 pontos e o Vasco fica com 26. Então a gente vai ter que secar e secar muito. Após o jogo de ontem, o nosso treinador, o Ramon Dias, ele veio a público para poder comentar a análise dele sobre a partida. Ele falou ao TNT Esporte. Vamos colocar aqui o que o nosso treinador falou? Siento orgulloso del equipo, del grupo, de todo lo que estamos haciendo, porque los últimos 4 partidos ganamos 3 y perdimos 1. Y en ningún lado dijimos que nosotros íbamos a ganar todos los partidos que jugamos. Esto es una lucha constante hasta el final. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir peleando hasta el final. Queda mucho tiempo, pero sí vamos a tener que corregir algunos errores que cometimos, que no lo tenemos que cometer. No estamos derrotados, al contrario. Estamos orgullosos del equipo, de la gente que nos acompaña. Então, o Ramon Dias falando aí, ó, que ele está orgulhoso e não foi porque o Vasco perdeu para o Santos que o trabalho, né, está ruim. E o seguinte, uma partida que foi manchada por conta aí do erro do Daron, tá? E o seguinte, a gente não vai nem entrar no mérito se foi pênalti ou não. O que a gente vai entrar aqui no critério é com relação à situação do critério da arbitragem, porque hoje a CBF vai vir a público para poder falar e isso está com cheiro de manipulação de resultado. Essa rodada aí no final de semana aí, que, por exemplo, o Bahia foi garfado no jogo aqui no Rio de Janeiro, que beneficiou muito o Santos, o jogo contra o Flamengo, um pênalti que foi convertido pelo Pedro. O que nós, torcedores do Vasco, nós não podemos achar que isso aqui é normal, gente, ó. Isso não é normal, porque, assim, a tabela é muito clara. Primeiro jogo aqui que o Vasco foi prejudicado
o Santos, se esse pênalti fosse marcado no Pedro Raul, o Santos teria 2 pontos a menos na tabela. Isso é uma coisa muito clara. E o seguinte, também deixo aqui a minha insatisfação com determinados erros de arbitragem que foram aplicados junto ao Vasco da Gama nesse campeonato. Por exemplo, a gente já mostrou esse lance do Santos no primeiro turno. Uma vergonha esse pênalti que não foi marcado no Pedro Raul. A situação não parou por aí. O mesmo Daron, esse lance aqui é um lance contra o Red Bull Bragantino, certo? O lateral Juninho Capixaba faz um pênalti claro no Luca Orelhano, mas muito claro mesmo. Por que o Daronco ele não marcou esse pênalti? Por que ele não marcou esse pênalti? O VAR chamou o Daronco nesse jogo, ele assumiu a responsabilidade. Por que ontem ele não assumiu a responsabilidade? Isso aqui é um erro escrachado do próprio Daronco contra o Vasco da Gama. Então, existe sim, muito claro, uma manipulação de resultado aí em jogos do Vasco da Gama. Vou colocar aqui de novo. Você, torcedor do Vasco, não pode achar que isso aqui é. E ontem, lá na Jovem Pan, o Pilhado falou: olha, campeonato manchado. A aplicabilidade do VAR não está sendo isenta. Tem clube, se esse lance aí, palavras do Pilhado, que é flamenguista, se esse lance aí fosse contra o Flamengo, o pênalti não seria marcado, fecha aspas, aí para o Pilhado, flamenguista. Olha só. O Neto ficou revoltado, inclusive chamou, né, o Soteldo de idiota, né, que pisou na bola, tomou o terceiro cartão amarelo, não enfrenta a equipe do Palmeiras. Mas o seguinte, o Neto falou que isso é um absurdo, absurdo. O Daron deveria pegar geladeira, que o CNM, que é o presidente da comissão de arbitragem, ele está abrindo precedentes aí para que as pessoas possam imaginar que existe uma manipulação de resultado aí no Campeonato Brasileiro. Agora, fato é que tanto Pilhado como o Neto têm razão, porque esse campeonato está manchado pelos motivos que a gente já colocou aí. Uma operação para beneficiar o Santos, a gente viu como que foi essa semana aqui. Agora, vamos jogar contra o São Paulo. A gente deve tomar conhecimento aí amanhã de quem será o árbitro da partida. Falta botar o Daronco de novo e o Vasco ficar quieto, porque falta representatividade. Certo? Agradeço aí pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.